capítulo, né, do próximo livro. A gente vai abordar um pouco sobre ondulação. Sobre ondulação e um pouquinho de física. Então, bora lá. Mateus, querido. Cadê? Não entrou. Ele entrou e saiu. Não gosta de mim. Tudo bem. Não, agora ele entrou. Mateus, a gente está lá na página 46, tá? Do livro da unidade 3. Nem sei se. Tá? Então vamos lá, gente. Nós vamos começar falando sobre alterações climáticas, tá? Um conteúdo que eu acho que vocês vêm vendo desde o 6º ano, que é um conteúdo muito abordado, e que ele fala principalmente a respeito do efeito estufa, tá? Vou dar uma relembrada aí do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno onde os raios solares, eles chegam até a atmosfera terrestre, e esses raios solares, eles vêm e eles vão embora. Então, a gente deveria fazer o efeito de reflexão, refletir. O raio do sol vem, bate, nossas plantas fazem fotossíntese, nós liberamos vitamina D, acontece aquela coisa maravilhosa, todo mundo fica feliz com o sol, e depois os raios solares fortes vão embora, até porque o brilho da lua é o reflexo da luz do sol, então durante a noite a gente também tem um reflexo solar. Porém, quando acontece esse efeito estufa, os raios solares eles não vão embora, eles ficam presos dentro da Terra, da atmosfera da Terra, tá? Então a gente recebe essa radiação do Sol e por conta da poluição que a gente tem na atmosfera, esses raios eles ficam presos. Por isso que eles dão o nome de efeito estufa, porque é tipo estufa de planta. As estufas são aquelas casinhas, né, que eles fazem com lonas para as plantas, e também tem estufas de vidro. E aí a planta cria seu próprio bioma lá dentro e ela fica fechadinha e quente. Então acabou levando esse nome, efeito estufa. Então os raios solares vêm, ficam presos dentro da Terra, da camada da Terra, não vão embora e a gente prende eles aqui dentro. Com isso, o que acontece? O famigerado aquecimento global, gente. Além de, isso não é efeito estufa, além de também gerar chuva ácida, que é quando os elementos químicos que caem em lagos e rios, até mesmo que vão direto para a atmosfera, eles se ligam com as partículas de água, e aí quando forma a condensação para ocorrer a chuva, essas partículas químicas vêm junto com a chuva, então acaba caindo chuva ácida. Para nós, seres humanos, ela é nociva, não é bom a gente, né, estar exposto a isso, mas ela não é fatal, a gente não morre. Porém, micro-organismos morrem, desde peixes até vegetais, do âmbito vegetativo morrem por conta da chuva ácida, tá? Mas, Ai, deixa eu só... Mas, as alterações climáticas, elas não entram apenas, única e exclusivamente, nisso de efeito estufa, chuva ácidas. Ela também entra em alteração climática realmente, propriamente dita, tá? Que é o quê? Enchentes, tsunamis, furacões, derretimento de geleira, perda de habitat, tudo isso também... Ah, não. Nossa, a Ana Gabriela parou ali, agora eu achei que ela tinha travado, mas ela só estava mastigando. Continua ali. E aí, isso acarreta também alterações climáticas, são a mudança do clima daquela região. Vou dar um exemplo lindo. Todo mundo, em agosto, eu ia falar esse mês, meu Deus, já está em setembro. Em agosto, nevou, realmente nevou no sul do nosso país, no sul do Brasil. Normalmente, no sul do Brasil não neva, o que a gente tem é geada. Geada, granizo, isso. Neve em si a gente não tem por conta da nossa posição referente à linha do Equador. Aí, nevou. Todo mundo achou o máximo e foram pra rua e filmaram, fizeram os bonecos de neve horrível. Beleza, beleza. Só que a gente tem que parar pra pensar por que isso aconteceu. Será que é uma coisa normal isso acontecer? Não é. Não é uma coisa que acontece no nosso país.
Isso acontecer significa uma alteração climática. Tudo bem que, graças a Deus, isso foi uma alteração climática legal, que não matou ninguém, que não foi prejudicial. Mas é uma alteração climática, significa que teve algum fator que alterou o clima daquela região, alterou o meio ambiente. Tá? Graças a Deus, no nosso caso, foi neve. Mas em muitos casos são tsunamis, são terremotos, são maremotos, são furacões que devastam cidades, matam pessoas, destroem Agradeço a Deus por ecossistemas. morar no Oeste. Não tem como ter um tsunami aqui, né? Agradeço a Deus por morar em Goiás. Porque assim, ai, mas não tem como, porque é Brasil. Nevou, nevou ali embaixo. Pra quem tá na beira, um tsunami é rapidinho, né? Graças a Deus, estamos no meio. Vamos estar aí dando uma agradecida por a gente estar bem no miolo. Deus obrigado. Mas, né, mas pode acontecer, se dependendo de alguma variação climática, pode acontecer um maremoto de um litoral nosso. E aonde que foi que aconteceu aquela tromba d'água? Eu acho que foi em julho, ou foi em julho. Foi no sul também, não foi? Teve uma tromba d'água que destruiu uma parte. Pois é, tá vendo que assim, a Terra não tá gostando muito da gente, sabe? Mas tá tudo bem. A gente gosta dela. Ou não. Então, meninos, isso acarreta. O que também vai acarretar, vamos trazer um pouco mais para o nosso bioma, que o nosso bioma não tem muita coisa, assim, a gente tem um riozinho, né? A gente tem uma lagoazinha e tal. Mas Goiás é top, Goiás é bom. Mas a gente também pode sofrer uma seca muito, muito, muito terrível. Uma seca tipo Nordeste. Um aumento de temperatura, vibes Maceió. Gente, Maceió é muito quente, tipo, muito quente mesmo. Lá, tipo, 40 de boa. Então, isso também é alteração climática. Então, toda mudança significativa que vai ter num bioma ou nas características dele acarreta uma alteração climática, tá? É tipo, não é comum e aí do nada isso acontece. É uma alteração climática. E elas podem ter natureza natural mesmo. Por exemplo, uma vez nevou no deserto do Saara. Do nada, assim. Foi uma corrente que foi levada pelos ventos e acabou parando no deserto do Saara e nevou. E tem as que são acarretadas através de ações humanas, porque não basta a gente viver, a gente tem que destruir também. Que é o quê? Tudo isso, gente. Emissão de gases, distribuição errada de lixo, liberação de produtos químicos, tudo isso altera o clima de determinado local e faz com que ele fique quente demais. Por exemplo, Curitiba é uma cidade muito arborizada. Por ela ser muito arborizada, é uma cidade mais úmida. E aí a gente já pega aí o Nordeste, que não tem tanta vegetação, já é uma cidade de um clima mais seco, ok? Então isso acarreta uma alteração climática. Meninos, aí na página 46, vocês podem grifar o primeiro parágrafo de alterações climáticas, tá? Aonde está falando sobre o efeito estufa. E depois podem virar. Espera aí que tem um Windows 93 que quer entrar. Quem é o Windows 93? Alguém sabe dizer? Eu acho que é o José, mas eu não vou dar com certeza. É o José. Bom dia, Windows 93. José, a gente tá na página 47, né? Que eu mandei virar, mas a gente tá na 46 falando sobre alterações climáticas. E essas alterações climáticas, gente, elas, como eu disse, né, podem acarretar severas destruições. O Gutenberg, o que é isso que você está fazendo com a garrafa, Gutenberg? Você vai perder o foco. Essas mudanças climáticas, elas não vão afetar somente no clima e tal de determinada região. Ela vai afetar também as espécies que vivem Só aí. Tá? primeiro aqui, só. Só o primeiro, por enquanto. Já pode virar 47? Pode virar. Aí aqui no livro está trazendo exemplos de como essa alteração climática ela vai ser severa para algumas espécies. Aqui no livro está dando exemplo de anfíbios, né? Que quando o clima ele esquenta muito e fica seco,
ocasiona a morte dos anfíbios. Lembrando que anfíbios, uma característica muito forte deles é a pele úmida, tá? E o corpo gélido. Então, quando a temperatura está muito alta, esse anfíbio ele precisa resfriar o corpo. E quando o anfíbio não tem um laguinho, um rio, algo próximo, isso pode acarretar uma alteração na temperatura corpórea dele e ele pode morrer. Aí, aqui na página 47, eles estão dando o exemplo, por exemplo, dos corais, tá? O que acontece? Os corais, eles são coloridos, tá? Normalmente eles têm cores, né? Laranja, vermelho, amarelo, papapá. E isso aqui, esses corais, por exemplo, eles são todos brancos. Por quê? Isso é um fenômeno que acontece chamado branqueamento de corais, né? Fazendo com que essas algas que fazem associação, elas acabem morrendo. Lembrando que os recifes, eles servem de alimento, eles servem de casa, literalmente, e de habitat de reprodução de muitas espécies marinhas. E quando ocorre esse branqueamento, né, dos corais, ele acaba morrendo, o coral ele morre, ele vira pedra. Eu não sei aqui quem já teve, né, a oportunidade de ir em algum litoral, e não sei se já teve contato. Às vezes o coral ele vira pedra, então quando a onda vem na região costeira, a gente consegue encontrar pedaços de coral, né, duros, que viraram pedras, ele petrifica. E isso que destrói cadeias alimentares, destrói habitats, destrói a biodiversidade. Tudo isso aqui acaba impactando severamente não só na vida dos corais em si, mas também dos animais que precisam daqueles corais. Tá? Então, isso é assim que a gente ocasiona, né? Acaba ocorrendo uma alteração climática. Ok? Dúvidas? Não? Tá bom. Tá bom. E aí vocês podem virar para cá. Podia nevar. Hã? Só uma vezinha assim. Oi? Podia nevar uma vezinha só. Poxa, Aqui no deserto nevou isso. Imagina se neva em Goiás. Gente, se neva em Goiás é porque a situação tá muito, muito Não, séria. Tá vai. sério. Mas já deu tanta coisa errada esse ano que é capaz que neva. Eu não duvido de mais nada. De 20 de Nem 2025 eu eu, não duvido de mais nada. nem eu. Ano passado, eu não sei se vocês lembram, Duvido de uma chuva terremoto no que teve aqui. Brasil, não duvido Não, nada. mas graças a Deus, porque a gente está no meio de uma placa tectônica. Eu A gente sei não que não sabe, é né? possível, amado. Isso aí eu tenho certeza que a minha escola garantiu que eu conseguisse né, aprender. Mas assim, não Amém. duvido. Não duvido. Porque pode acontecer da placa tectônica que a gente está, ela rachar, ela pode sofrer uma rachadura e se dividir em duas, até porque todas as placas tectônicas elas eram ligadas, né? E elas se separaram. Fica aí esse questionamento. Mas vai dar tudo certo. Eu não sei se vocês lembram também, ano passado, no final do ano, que teve uma chuva aqui em Caldas muito forte, que até destruiu uma farmácia lá do centro. E aquele dia choveu granizo. E eu lembro que aqui em casa, na sacada, depois que a chuva acabou, né? Porque quando tava tendo chuva, eu achei que eu ia morrer aqui dentro, mas tudo bem. Eu achei um monte de pedrinha de gelo. E não é comum, no nosso clima, no nosso bioma, chover granizo. Porém, aquele dia choveu. Fica aí, né? Questionamento. O que tá dando errado? Acho que é a espécie humana. E aí eu separei aqui algumas imagens para vocês verem de alterações climáticas. Como eu disse, as alterações climáticas vão além só do efeito estufa, né, do aquecimento global. Aqui, como vocês podem ver, inundações. É muito comum ter inundações nas regiões litorâneas, porque com o derretimento das geleiras, aqui vocês podem ver esse pequeno lindo urso, coitado, perdendo o habitat dele. Com o derretimento das geleiras, o que acontece? O volume dos mares ele aumenta, o volume dos oceanos aumenta, porque o gelo vai derretendo para a forma líquida, né? E aí isso faz com que o quê? A maré ela fique mais alta, além de ter a influência, né? Como eu disse, da força gravitacional da Lua. Esses eventos de enchentes também acontecem pelo aumento da porção de água. Então, conforme as geleiras vão derretendo, o mar ele vai aumentando o seu volume e acontece
nas regiões litorâneas de ter alagamentos, tá? Aqui também mostra um outro alagamento, né? Jesus. Então, outra coisa que a gente não tem em Goiás, mas lembrando que boa parte do nosso país é litoral. Que coisa, né? E aí a gente vai para uma parte muito, muito, muito legal, que são as unidades de conservação, tá? Gente, as unidades de conservação, né, denominadas UCs, tá? Elas são órgãos, tá, legislativos que servem para a manutenção dos biomas, a manutenção de vida silvestre, a manutenção de fauna e flora, tá? Não só no âmbito brasileiro, mas cada país tem a sua, mas nós vamos falar da nossa, né? Porque, né, é a nossa. Então, o primeiro, ele foi em 1937, ele foi criado em 1937, que foi um Parque Nacional de Itatiaia, no Rio de Janeiro. E depois, na década de 60 e de 70, eles foram surgindo com novas unidades de conservação, tá? Essa é uma época muito importante, porque foi um período onde as pesquisas foram elevadas. As pesquisas científicas começaram a ter muito mais valor e serem muito mais reconhecidas. Então, eles precisavam de um material de estudo. Então, o que eles faziam? Eles estavam protegendo os habitats para que eles pudessem estudar eles, ok? Então, foi. E o que essas UCs têm como fator, o que elas propõem e tudo mais? As unidades de conservação, elas são para a proteção, única e exclusivamente, proteção, podendo ter ou não a ação humana, ok? E ela é regida pela federação, né, pela Lei Federal de 88. Em 88 foi feita a Constituição Brasileira. Então, toda vez que vocês virem leis sobre Constituição Brasileira, ela vai ser de 88. Lei de educação, todas as legislações que regem a educação sobre vários âmbitos veio da Constituição de 88. E lá no artigo 225, aí na página 48, meninos, eu tô na página 48. Vocês conseguem ver lá no finalzinho que está falando assim, ó, na Constituição Federal de 88, no artigo 225, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para os presentes e futuras gerações. É lindo. É lindo. O pessoal de 88, eles devem ter ficado muito felizes com isso. É o que acontece? Nem sempre, tá? Então, começou em 37, depois em 60, 70 foram aumentando, mas só em 2000 virou uma lei realmente apoiada. Por quê? Quando a gente fala em âmbito legislativo, a gente fala em poder municipal, estadual e poder federativo, tá? Então, a gente precisa ter uma junção dos três para que ocorra de forma correta, não só essa preservação ambiental, mas qualquer órgão que eles queiram implementar, ok? Então, as UCs, elas vêm para ajudar, para auxiliar e para preservar. Porém, a ideia das UCs foi ótima, maravilhosa, a ideia da federação, da Constituição Federal foi linda. Só que a gente não tem educação ambiental. A educação ambiental é um tema que ele está sendo abordado. Eu vou ser sincera para vocês, eu formei no ensino médio em 2012. E eu fui ter meu primeiro conteúdo de educação ambiental na faculdade. Porque a educação ambiental não era tão inserido na educação, não era tão inserido nas escolas, como é hoje em dia. Hoje em dia, eles estão começando a ensinar, eles viram que não está dando muito certo, então eles estão começando a ensinar os adolescentes, as crianças, a ter educação ambiental. Por quê? A criação dessas unidades foi ótima, foi necessária, foi muito importante. E tem alguém pedindo para entrar, peraí. Foi importante, foi muito necessária. Porém, o que acontece? A gente não tem educação ambiental. Nós não fomos instruídos ambientalmente a como gerir um negócio, a como cuidar disso. Eles foram feitos as UCs por cientistas, por pessoas que entendem, porém não nos ensinaram a cuidar disso. E é aí que está dando errado, muito errado. Mas se Deus quiser vai dar certo em 2049. Meninos, aí na página 48, antes da gente falar de cada uma das UCs, aí onde tem essa legislação, vocês podem grifar, tá?
É o último quadrinho, ele tá em vermelho. Em vermelho. Bom dia. Ele tá em vermelho clarinho, gente, no final da página. Tá. Carol, posso falar um pouquinho? Pode. Preciso que todos abrem as câmeras para que eu possa ver vocês. Mas ele tá abrindo todo dia, pode ser alguma coisa. Hudson Júnior, cadê você? Matheus Vilela, cadê você? Meninos, o que acontece? Eu tô passando porque aconteceu algo muito sério e grave aqui na escola. E a partir de hoje, todos os professores, tá, Carolina? Não podem aceitar o aluno sem estar com a câmera ligada e o devido nome. Maria Eduarda, abre aí para nós. O que acontece, Carol? Oi. Entraram, invadiram uma sala com uma máscara de palhaço, com o nome de palhaço, e não tinha nome, e não tinha ninguém do outro lado. E passaram os vídeos, e a gente entende que os alunos estão distribuindo os links, né? Então, é o seguinte, se não tiver nem aqui da escola, pediu para entrar, se eu não te mandar uma mensagem, não é para aceitar. Ninguém aqui da escola, porque estão entrando até com o nosso nome. Então, não precisa, a partir de amanhã, não precisa aceitar ninguém que esteja sem o devido nome, se a câmera não estiver ligada. Desligou a câmera, você entende que o aluno saiu, você remove ele da aula, ok? Agora é para ser cumprido dessa forma. Sandra, minha câmera está com problema. Vem aqui na escola, traz o computador, o Jorge vai ver o que está acontecendo. Mas para que não aconteça o que aconteceu, a gente aceitar uma pessoa achando que é um aluno, e aí era um palhaço com vídeo e atrapalhou toda a aula com os alunos. Então, nós não vamos aceitar mais. Combinado, alunos? Entenderam por quê? Para a segurança de vocês. Essa regra é a segurança de vocês. Outra coisa, Carol, o aluno não entrou no primeiro horário, ele pediu para entrar no segundo horário somente com a autorização da coordenação. A Kênia vai mandar autorizando você aceitar o aluno ou não. Não adianta o aluno pedir para entrar no segundo horário. Certo? Tá faltando a aluna, a Júlia. Cadê a Júlia? Ela faltou hoje na minha aula e na aula do Hudson. Tá bom, vou verificar o que aconteceu. Combinado, alunos? Entenderam o motivo da câmera ligada e com o devido nome? Porque estão invadindo as salas de aula com o nome de vocês. Vamos supor que pega o nome do Guto e entra e coloca os vídeos e com o nome do Guto. E não tem como a gente provar, porque do outro lado a gente não viu quem é. Então, a partir de agora, se não tiver o nome, a câmera não tiver ligada, é igual, tá? O Windows 93 aqui. Eu tô vendo que é o aluno. Então, tudo bem, ele pode entrar com outro nome, mas eu tô vendo ele o tempo todo. Agora, entrou na sala, não ligou a câmera, pode remover, professora. Ok? Obrigada, meninos. Okay. Tchau, tchau. Ah, e tem prova, hein? Fala aí, Kim. Galerinha, então, sexta-feira é o simulado, tá? Já vou estar postando agora na Agenda Edu o cronograma do simulado, porque vocês vão ter avaliação agora até o final do mês. Então, fiquem atentos, certo? Não faltem as aulas. Ana, fala, o simulado vai ser pelo Socrative também? Sim. Ou vai ser... pelo Socrative. Vai continuar o mesmo sistema do bimestre passado, pelo Socrative, tá? Mas o outro tinha sido pelo... Acho que era um aplicativo do Não, aplicativo não. Não, teve o primeiro que vocês fizeram, que foi aquele que veio da editora, dos livros de vocês. Não, vai ser pela segunda opção, pelo Socrative. Vai continuar pelo Socrative, certo? Porque essas avaliações que vocês vão fazer são avaliações elaboradas pelos próprios professores. Tá bom? Dúvida? Mais alguma dúvida? Então, não faltem a aula, vão tirando as dúvidas.
com os professores, já vou estar postando o cronograma das avaliações na Agenda Edu. Ok? Beijo, boa aula. Entramos no nono. Tchau. Boa aula, professora. Qualquer dúvida, é só me chamar que eu entro na aula na hora, tá? Certinho. Obrigada, Kênia. Tchau. Obrigada a vocês. Bom, meninos, então viram aí no quesito de câmera e nome, tá? Não esqueçam. A Kênia já passou aí dando recado, vou estar reforçando, nós professores vão estar reforçando todos os dias. Professora, Oi. como é que faz para mudar o nome? Não, mas o seu tá já, seu nome. Ah, O seu já tá seu nome, Gu. né? Deixa eu voltar aqui pra... Me perdi até onde eu tava, gente. Ah, tá, eu pedi para vocês grifarem, né? Então, aí no final da página 48, vocês vão grifar o quadradinho que está em vermelho, que é, vocês podem também grifar as duas linhas em cima, que está falando a instituição da unidade até artigo 25 e grifem o quadradinho. Peraí, é porque tá travando muito, professora. Eu tô travando, gente? Professora. Eu tô aqui. Acho que é a internet dela, porque pra mim tá de boa. Ah, você tá travando, Ana Gabriela, tá mesmo? Porque pra grifar na 48, que eu não escutei, porque tá travando muito. As duas últimas linhas e o quadradinho que tá em vermelho. Será que ela entendeu? Eu vou mandar no chat. Não entendi. Peraí. Meu livro é Cheryl. É, que eu não tô escutando muito bem, não. Mandei. Vamos continuar. Isso aí. Então tá. Virando a página. Espero que ela entenda isso. Virando a página, gente. Virando a página. Então, né, em 2000 foi criado pela Lei 9.985 de 2000 o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que a gente chama... Você mandou aqui, porque não tá aparecendo? O quê? Oi? Eu mandei no chat, Ana. Depois eu te mando no WhatsApp. Será que ele entendeu? Então vamos indo que depois eu converso com ela no WhatsApp, gente. Isso aí, então bora lá. E aí, foi criado em 2000 esse projeto justamente para melhorar essas unidades de conservação, né? E ele é composto por 12 tipos diferentes de preservação, tá? Aqui na página 49, a gente consegue ver um mapa e na legenda ao lado a gente consegue ver tudo que tem distribuído no nosso país. Então, a gente tem estação ecológica, monumento natural, parque, refúgio de vida silvestre, reserva biológica, floresta, reserva extrativista, reserva particular de patrimônio natural, reserva de desenvolvimento sustentável, área de proteção ambiental e área de relevante interesse ecológico. E a gente pode ver o que? A distribuição delas de acordo com 2018, tá? A gente pode ver que aqui a gente tem um pouco de área de proteção ambiental no nosso estado, por exemplo. Então, tudo isso, ele garante o quê? Como na legislação está escrito, uma preservação para gerações futuras, não só para as presentes, mas para gerações futuras, tá? E eles são órgãos que fiscalizam e investigam, dando suporte para as reservas, tá? Lembrando que tem reservas em que o ser humano também está incluso, também está inserido, que são os povos indígenas. Então, eles precisam desse suporte no âmbito
da legislação do sistema de preservação, ok? Meninos, aí na página 49, vocês vão grifar o último parágrafo que está em cima do desenho do mapa, tá? E aí vocês podem virar, se vocês quiserem até deixar o livro aberto nas duas páginas, tanto na 50 quanto na 51, senão vocês podem ir de uma para outra. Ele inteiro? O último parágrafo da página 49 inteiro. Ok? Tá bom. Então, a gente vai chegar aí nessas 12 principais tipos de conservação. Então, tá. Elas são divididas em dois grupos, tá? Um grupo tem 5 e outro grupo tem 7, tá? O primeiro grupo é a unidade de conservação de proteção integral, tá? Que é integral. Que tipo que é essa proteção? Aqui no livro vocês podem ver que tem eles certinhos aqui explicando, tem até uma imagem linda no fundo. E são o quê? São unidades de conservação que não podem ser habitadas por seres vivos, tá? Eles podem ir, passear, tirar uma fotinho, conhecer, mas eles não podem morar, não podem habitar, não podem ficar lá de um dia para o outro, dormir, acampar, não pode, tá? Toda a proteção integral, ela não pode ter esse convívio direto do ser humano no habitat dos animais, tá? Na fauna, com a fauna e com a flora. Então, são o quê? Estações ecológicas, reserva biológica, parques nacionais, monumentos e refúgio principalmente refúgio de vida silvestre, né? Nós não podemos habitar naquele local. E o que a gente pode? A gente pode visitar, a gente pode tirar foto, pode fazer estudos, porém a gente não pode habitar naquele local, porque aquilo lá é único e exclusivo de vida animal, tá? Que eles possam se desenvolver, se reproduzir, tirar os recursos dele de lá. Então, toda vez que a gente falar de unidade de conservação integral, de proteção integral, é sem o ser humano habitar naquele local, tá? Aí, para vocês não esquecerem, na página 50, aonde está falando sobre isso, tem o primeiro quadradinho que está falando unidade de conservação e proteção integral. Vocês podem grifar até o primeiro ponto final só, que vai falar que não pode ser habitada por seres vivos, ok? Então, quando a gente fala de unidade integral, ela é fechada para o convívio direto. Onde, amado? Na página 50, tem um quadrado pequeno. Aí tá assim. Tem vários, né? Mas daí tem um que tá escrito assim, unidade de conservação de proteção integral. Aí esse você vai grifar até o primeiro ponto final. Tá. Eu até já passei num parque que é Ai, gente, o nome fugiu. Eu viajei com a faculdade. Parque dos Veadeiros, lembrei. Ele é um parque nacional, ele fica no estado de Goiás e ele é lindo, gente, lindo. Foi uma trilha de 18 quilômetros que eu senti minhas forças indo embora, mas eu venci. E lindo, assim, a vida silvestre, a gente viu cobra, a gente foi numa cachoeira que tem lá com água muito gelada, muito lindo. Porém, ele é um parque, então você pode entrar lá a partir das 9 da manhã e ele fecha às 5 da tarde. Então, depois disso, você não pode entrar lá dentro. Lindo. E também a gente foi no Vale da Lua, que é ao lado, que é tipo várias rochas e passa água por elas. Então, a água que sai na cachoeira é totalmente purificada, muito gelada e límpida, assim, muito bonita também. Essa aí eu não entrei não, mas é muito lindo, tá? Chama... E o que você falou? É muito gelado e o quê? Límpida, clarinha, a gente consegue eu escutei líquida, eu falei mentira, que a água é líquida. Não, dessa daí eu não sabia. Não, é límpida, gente, bem sobre clarinha. o mundo. Formei já. Viu? Vou começar a engarrafar e vender.
Muito lindo, chama Parque dos Veadeiros. Lá é muito, muito lindo e é uma unidade de conservação que a gente tem no estado de Goiás. Em Goiás, a gente tem, graças a Deus, muitos parques de reserva, né? Muitos parques protegidos. Graças a Deus. Deveria ter mais? Deveria, mas tudo bem. A gente tem até aqui, né? Que a gente tem a Serra de Caldas, que não é tão procurada, bem cuidada, mas eu não sei quem já teve o prazer de ir lá. É bonitinho, é legal ir lá conhecer, assim, é legal. Então, meninos, aí eu vou falar um pouquinho de cada Bonitinho foi um. arrumado, você sabia, né? Eu sei. Resumindo, você falou Não, mas mal. ele é bonito. Não, ele é bonito. Não muito. A gente tem até tipo, um museu, né, que tá com os bichinhos empalhados lá. Bem legal. Pra quem gosta de ver os bichinhos Aqueles empalhados, é bichos legal. lá. Nossa senhora. Que trem ali é antigo, uns bichos antigos. Sim. Eles estão lá Nem empalhadinhos. tem nem graça. Você queria que ele estivesse vivo, Ana Gabriela? Não, eu também queria, mas melhor não. Então, estação Tivesse o quê? ecológica. Vivo. Seria mais legal também, se eles não judiassem, tipo assim, sabe? Olha aqui, ó. Ele tá aqui, tipo assim, exemplo, preso aqui, mas, ó, tem água, tem comida, papapá. Ou se nem tivesse. Então, vamos lá. Qual é a Então, graça na de ver o bicho proteção lá morto? integral, é a fisionomia, gente, estudar a fisionomia deles. Proteção integral. Começa com estações ecológicas. Estações ecológicas são estações que vão preservar a vida, o quê? Fauna e flora, tá? Elas servem para pesquisas e estudos científicos e quando um ambiente também está entrando em perda de habitat ou extinção, é feita uma estação ecológica para que ele continue a preservação. As reservas biológicas, elas são reservas de recuperação de equilíbrio natural. Então, quando a diversidade está sendo ameaçada, a espécie é levada para uma reserva biológica, ou então, se é uma espécie vegetativa, ela é retirada e eles tentam introduzir ela numa reserva biológica para que ela cresça. Lembrando que nas reservas biológicas, diferente da estação, acontecem mutações, eles fazem mudanças, enxerto de raiz e tudo mais para que a espécie vegetativa permaneça. E no caso da espécie dos animais, eles tentam fazer com que eles reproduzam para continuar existindo, tá? Os parques nacionais, gente, eles são para recreação, turismo, tira foto, monumentos, passeios escolares. Os parques nacionais têm essa função. Monumentos naturais. Eles são raros, eles têm grande beleza, como aqui no livro fala. O que seriam os monumentos naturais? São as nossas cachoeiras, as nossas montanhas, as cavernas, escavações que encontraram, né? Tudo isso entra em monumento natural, que não foi construído por nós, já estava lá, do jeito que a gente encontrou, porém é utilizado também como forma de turismo. E refúgio de vida silvestre. O refúgio de vida silvestre são o quê? Espécies que perdem o habitat e são introduzidas nesses refúgios para que eles consigam reproduzir novamente. Isso aqui ocorre principalmente quando há muitas construções. Então, as pessoas começam a construir, os animais perdem o habitat deles e aí eles são levados para um refúgio de vida silvestre. Isso acontece no nosso país todo, porque é muito comum essa perda de habitat deles, que até o último conteúdo que a gente falou, né, da perda de habitat. E aí, para essa espécie não entrar em extinção, não ser atropelada, não ser atacada por nós, seres humanos, as pessoas responsáveis, né, das UCs levam eles para refúgios de vida silvestre, ok? Então, proteção integral, o ser humano pode ir, passear, visitar, fazer um estudozinho, mas tem que ir embora porque ele não é tão bem-vindo assim. Aí a gente vai entrar na unidade de conservação e uso sustentável, que é muito importante a parte do sustentável, tá? Que é o quê? Aqui já é uma união entre a vida animal, a vida vegetal, com o ser humano, de forma correta e sustentável. Como eu disse, é necessário uma educação ambiental para a gente saber conviver no meio ambiente, porque a gente não sabe. A gente não sabe viver no meio ambiente, mas a gente deveria. Mas tudo bem, quem sabe até nas próximas gerações. Então, nessas unidades aí, o ser humano já é permitido habitar. No caso, a gente tem unidades, comunidades como indígena, comunidade rural,
até mesmo os ribeirinhos, eles podem ficar nesse local. Amada, você Pra mim, que ela bichou, Até quê? botou Aí tudo. voltou. página 51. Por que você sumiu do nada? Eu sumi? Com tela preta eu não Não. escutei mais não, filha. Sério? Aonde vocês parou? Sei lá, faz um tempinho já que você sumiu. Meu Deus, ninguém avisa. E eu escutando vocês. Tá, gente, então vamos voltar lá. Unidade de conservação sustentável. Na unidade de conservação sustentável, os seres humanos podem habitar, tá? Lembrando sempre que o uso tem que ser sustentável, então eles não podem exaurir o consumo natural daquele local. Eles podem morar, como são os indígenas, o pessoal da zona rural e os ribeirinhos, tá? Eles podem habitar naquele local. Lembrando sempre de não ser de degradação do meio ambiente. E também pode ser feito acampamentos. Então, eu posso ir na Floresta Nacional e acampar nela, levar um grupo de pessoas e acampar nela, se a gente não for degradar aquele ambiente, tá? Se eu sumir, vocês gritam aí. Na página 51, tá aí o primeiro quadradinho escrito Unidade de Conservação e Uso Sustentável, não tá? Vocês podem grifar Uma até dúvida, cai na prova, isso. mistério. Vocês vão Vai grifar. cair, certeza. Eu tô tentando achar o ponto final. Achei. Vocês vão grifar, meninos, até exemplo, tá? Que é o parágrafo todo. Então, lembrando, proteção integral, o ser humano não pode morar, mas ele pode visitar. Já no... Oi? Ana? O que vai cair no simulado da sua matéria? Ah, o que vai cair no simulado? Meninos, provavelmente eu vou mandar aquela... Peraí, antes de você falar, você me fala aqui pra eu grifar enquanto você tá falando. Até onde você falou? Exemplo? Exemplo, o parágrafo todo. Então, não. Tá, faz sentido. Parágrafo todo. Vai cair o conteúdo do capítulo anterior sobre teoria da evolução, mutações. Mas eu vou mandar a recapitulação. Provavelmente hoje ou amanhã. Só vou ver com a Kênia. Que dia que é pra me mandar certinho, tá? Então, lembrando, sempre que for proteção integral, o ser humano só pode visitar. Quando for de uso sustentável, o ser humano pode habitar, ok? Então, o uso sustentável, o ser humano pode habitar. E ele une essa ação, como estou falando, né? Une a ação humana para a conservação dos recursos, permitindo a exploração, mas com garantia de não serem usados em excesso, que é aquele sobre exploração que a gente também viu no último capítulo. Ou no último capítulo, não, na última aula. E aí a gente tem as áreas de proteção ambiental, as APAs, tá? Elas são áreas bem extensas, bem grandes, e elas asseguram que a biodiversidade se mantenha naquele local, tá? Existe a presença de comunidades. Essas áreas de proteção ambiental também entram muito em apoio com a FUNAI, que é o órgão que protege a vida indígena, tá? Porque os índios estão inseridos nessas áreas de proteção ambiental e eles auxiliam a biodiversidade e a preservação da fauna e da flora, ok? Área de relevante interesse ecológico. Área de relevante interesse ecológico, basicamente, são áreas onde o ser humano vive e utiliza para plantio e também criação de animais, tá? Porém, qual é o que eu falei para vocês? Educação ambiental. Quando não há educação ambiental, essas áreas de interesse ecológico, elas são
muito exploradas, acabam virando fazendas de gado muito extensas, o que degrada o solo. E também eles começam a ter o plantio muito juntinho um do outro, fazendo com que o solo não tenha tempo de se recuperar, tá? Mas de início é para ser uma área de estudo, plantio sustentável, em compartilhamento da parte vegetativa e da parte humana, tá? Florestas nacionais, as florestas nacionais, aqui está falando, é permitido o uso dos recursos da floresta de modo controlado e sem causar danos. Que é lindo na teoria, na prática nem tanto. Cada vez mais as florestas sofrem desmatamento e queimadas, né? Então, as florestas nacionais, elas estão sumindo, pedaços dela com o tempo, por falta de noção do ser humano, tá? Reservas extrativistas, aí que fala, tem o objetivo de proteger comunidades e orientá-las no uso consciente de recursos. O que é? Essas reservas extrativistas são pessoas que retiram o alimento daquele local, não só o alimento, mas coisas de uso normal daquele local. Então, eles vão fazer extração de madeira, extração de espécies vegetativas, extração de peixes. Porém, essa reserva ela tem que ser de uma forma controlada, tá? Aqui eu não sei quem assistiu o Crepúsculo, espero que todos. Tudo bem que quando o Crepúsculo saiu eu tinha 13 anos, então eu não sei nem quantos anos vocês tinham, mas tudo bem. O menino Jacob lá, o menino lobo lá, ele mora numa reserva, né? Ele mora numa reserva lá que se passa no filme. É esse tipo de reserva. É uma reserva extrativista, onde as pessoas moram e retiram as coisas de lá para sobreviver. Então, tudo deles está lá. A comida deles, os remédios deles, a escola deles, fica tudo lá nessa reserva, tá? A gente tem a reserva de fauna, que é um local próprio para não só aves, mas espécies migratórias, mas principalmente aves, porque o nosso país, ele recebe muita espécie migratória de aves. Então, essas reservas de fauna são feitas para que elas possam chegar, essas espécies, encontrar um ambiente onde elas podem passar o período que elas passam aqui e encontrar alimentos, poder se reproduzir e poder viver sem ninguém matar elas. Basicamente isso, tá? Aí a gente entra com reserva de desenvolvimento sustentável, novamente comunidades que extraem recursos dela, tá? E reserva particular de patrimônio natural. Essa reserva particular, ela é normalmente sempre muito extensa e tem uma biodiversidade muito grande. Quando entra a parte particular do patrimônio natural, quer dizer que pode ser de uso geral, várias pessoas podem ir, dormir, acampar, transitar, e tem pessoas que compram hectares, ricos, que compram hectares, e aí fazem tipo uma fazenda para eles lá, ou uma casa de campo. Lembrando sempre que eles têm que preservar esse local. Se eles se propuseram a comprar um habitat nesse local, eles têm que preservar. E aí eles podem construir a casa deles, lembrando sempre de preservar os recursos. E por ser um patrimônio natural. Então pode ser de uso de várias pessoas ou apenas de uso da pessoa que adquiriu aquele habitat. Aquele hectare. Ok? Virando a página, a gente vai chegar em sustentabilidade. Sustentabilidade é lindo, é uma palavra bonita, é legal, sustentabilidade. A gente vem falando disso há anos e anos e anos e anos, e tem gente ainda que não sabe o que é. Olha que dor no coração. Tá todo mundo me ouvindo? Porque você está calado. Tem alguma dúvida? Eu travei? Aí ninguém responde, eu acho que eu travei. Não travou. Eu tô fazendo, eu tô mexendo o braço. Você falou alguma dúvida? Eu não. Você travou, eu falei assim, não. Você que não tá me vendo, fofa. Mas eu tô te vendo te responder. Perdão. Meninos, vocês viraram a página, mas eu esqueci que tinha essa imagem aqui ainda. Que mostra a quantidade das UCs, né, que é as unidades de conservação que tem no nosso país. Aí aqui tem o ICMBio, tá? O ICMBio é um órgão que ele administra essas UCs, tá? E aí a gente tem aqui, ó, por exemplo, 52% do bioma brasileiro tem as UCs com plano de manejo. Esse plano de manejo é inserção, retirada de espécies, inserção de novas espécies, tá? Manejo. Aí tá aqui, tem 320, tem 162 com plano de manejo e 80 com plano de manejo ainda em elaboração, né?
Então, aqui, o maior bioma que a gente tem UX é a Mata Atlântica. Ela tem 70%, né, das UX com plano de manejo. O nosso, por exemplo, nosso bioma, que é o Cerrado, ele só tem 48%. Amazônia 52%, Caatinga 42%, e a Caatinga, lembrando que a Caatinga é um bioma único e exclusivo brasileiro. Não existe esse bioma Caatinga em mais nenhum outro país ou nenhum outro continente, é só único e exclusivo nós. 50% do bioma do Pantanal, 50% da Pampa e 41% do bioma marinho costeiro. O que eu acho que deveria ser um pouco mais, ainda mais porque a gente tem espécies migratórias marinhas que passam pelo litoral do nosso país. Então, mas quem sabe, né? Eles ainda não vão inserir mais para cuidados de vida marinha. Então, essa aqui é a distribuição das UCs no mapa, né, no Brasil, até o momento, tá? Pode ter a inserção de mais algumas, como também pode ter o fechamento de outras. Como eu disse para vocês, isso tudo é um plano legislativo. As UCs, assim como a ICMBio, ela é regida por poder legislativo. A gente até vai falar um pouco mais aqui para frente sobre o poder legislativo, mas tem que estar em conjunto, município, estado e federativo, porque as verbas vêm, né, do federativo, é passado para os estaduais distribuem pelos seus municípios. Então, se a gente não tivesse apoio dos líderes políticos e de quem está no poder legislativo, muitas dessas reservas elas podem fechar, não só as reservas, como parques, né, todas as instituições de pesquisa e de cuidado da vida silvestre. Ok? Agora a gente vai para a sustentabilidade. A sustentabilidade ela é muito conhecida, muito falada, mas muita gente não entende como colocar tanto assim em prática. A sustentabilidade ela é a junção de 3 fatores, que é o fator social, ambiental e econômico. Você ser sustentável não quer dizer que você tem que odiar todo mundo que não é. Deveria ser? Deveria, mas não é. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de métodos de conservação ambiental para as futuras gerações e para a nossa geração também. A sustentabilidade, ela visa um controle ambiental, ela visa um equilíbrio entre o meio ambiente e o seu crescimento, o crescimento populacional. É também um conteúdo que a gente falou na última aula, que a população ela cresce esporadicamente. Nós nos reproduzimos muito rápido, por isso que vamos lembrar lá do meu conteúdo sobre ISTs, tá? E métodos contraceptivos. Nós nos reproduzimos muito rápido, em grande escala, nós crescemos muito em número e nós precisamos comer e usar. Quando a gente fala em sustentabilidade, a gente não está só falando em pegar, Jesus, a bateria está acabando. Eu não estou falando só em pegar um papelzinho de balinha. Ai, gente, contei. Pronto. Eu não estou só falando em pegar um papelzinho de balinha que a gente ia jogar no chão, porque tem pessoas que fazem isso, e jogar no lixo. Não. A sustentabilidade, ela fala num consumo geral. E esse consumo, ele entra em empresa têxtil. Empresa têxtil são empresas que produzem roupa, tá? Fábricas que produzem roupas nossas. Então, a gente entra em todo tipo de consumo. Nós somos uma sociedade extremamente consumista e com o aumento do poder aquisitivo, a gente está consumindo muito mais. E não só poder aquisitivo. Antigamente, gente, eu vou falar isso por mim. Antigamente, quando eu era pequena, meu sonho era ter aquelas maquiagenzinhas, sabe? Tipo, que tinha formato de coração, de borboleta, que não sai cor nenhuma, todas as cores saem a mesmo brilho. E era muito caro e era muito difícil de encontrar na época. Hoje em dia, gente, a gente tem, nós meninas, nós temos lojinhas de maquiagem por R$10. Nós temos aquela lojinha de R$3,99 que a gente sai e comprou 1 zilhão de coisas lá dentro. Então, o nosso consumo, ele ficou mais fácil. É fácil acesso, valor econômico acessível, porque começaram a ter mais empresas brasileiras, né? Essa que você falou não era tão cara assim, não era? Pegando de outros países. E isso aumentou o consumo. Então, se você parar para pensar de roupa, gente...
Era, na minha época, quando eu tinha 6 anos, menina, o salário mínimo era R$ 300. Uma maquiagenzinha dessa era 7. R$ 7, gente. O quilo do arroz não era R$ 7. O quilo do arroz na minha época era 5. Meu Deus, eu tô É, velha. Tá tudo bem. aquele batomzinho assim, ó. Gente, eu faria isso Um até por batom mim. pequenininho, de cor esquisita também. Você sai e você fala assim, ai, é só R$ 10, vou comprar. Ah, uma brusinha, é R$ 19, vou comprar. E a gente aumenta o quê? O nosso consumo e não é sustentável, não tem sustentabilidade, porque quando a gente não quer mais, a gente não faz um descarte devido, um descarte correto. A gente simplesmente joga fora o que a gente não quer mais. Gente, até celular, vamos falar de celular. Tem pessoas que trocam de celular todo ano. Tem pessoas que trocam de celular a cada 1 ano e meio. Vou falar, a Ana Gabriela tá entrando nessa vida agora, bem-vinda. Mas tem pessoas que trocam os aparelhos e vão trocando. Aí você pensa assim, vou jogar fora ou vou vender. Mas esse descarte ainda é feito incorreto. Então o telefone para de funcionar, você só joga fora. Lembrando que dentro do telefone tem produtos químicos que devem ser descartados corretamente, como as pilhas e as baterias dos controles remotos e tudo mais. Então, a sustentabilidade, ela não vê só, obviamente, a questão do lixo na rua, que as pessoas não devem ter descoberto que a gente inventou a lixeira, né? É uma invenção muito boa, tá, a lixeira. Mas a sustentabilidade, ela visa 17 objetivos, que são esses que eu coloquei aqui no slide para vocês. Que é gente, deixa eu chegar próximo, que eu não enxergo muito bem. A erradicação da pobreza, fome zero. Gente, tem comidas que a gente deixa perder na geladeira porque a gente não lembra de comer. Enquanto isso, tem pessoas que passam fome. Aí você fala, Carol, mas eu vou parar de comer porque elas estão passando fome? Não, mas você pode ter um consumo devido de comida. Uma educação alimentar. Não no quesito de redução, nada, mas uma educação alimentar, tá? De não deixar a fruta apodrecer na sua casa porque você não lembra de comer ela, por exemplo. Boa saúde e bem-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, água limpa e saneamento. Gente, água limpa e saneamento pega muito, muito, muito. É o que eu falei de legislação. Os órgãos públicos, eles têm que entrar com leis efetivas sobre descarte de esgoto em rios. Tem, mas não é uma lei que é regida certinho, corretamente, fiscalização correta. Porque eu tenho água limpa em casa. Mas se vocês pararem para pensar a quantidade de pessoas no Brasil, eu não estou falando fora do Brasil, que não tem acesso à água potável, simplesmente porque fazem o descarte indevido de esgoto nas regiões de nascente, em rios, que pessoas utilizam para fonte de extração de água. Tá? Energia acessível e limpa. Quando a gente fala de energia limpa, a gente fala de energia renovável e energia que não é renovável. Energia renovável seria eólica. Você tá em qual? Porque se eu enxergar direito aí, eu tenho que colocar a cara no telefone, assim, bastante. Pela cor. Você tá em que cor? Eu tô no amarelo. No amarelo, que tem o número 7. Ah, Aí tem tipo tá. um solzinho. Aham, vi. Tá. Então, quando a gente fala de energia limpa, a gente fala de energia renovável. Então, a gente fala de usinas hidrelétricas, eólicas, solar, tá? Isso é energia limpa, que é energia que o meio ambiente, que a gente extrai do meio ambiente, mas que o meio ambiente produz novamente. Tipo, eólica, gente, energia do vento, ou energia solar, dos raios solares. Então, energia limpa e acessível para todos. Emprego digno e crescimento econômico. Indústrias, inovação e infraestrutura. Redução das desigualdades. Essa redução das desigualdades entra também até mesmo em cota universitária. Tinha um projeto de lei que queriam tirar as cotas universitárias. O que são essas cotas? Para negros e indígenas. E eles queriam que fosse retirada essa cota. Só que isso entra um pouquinho mais embaixo, que é no acesso à educação, que a comunidade indígena e os quilombos têm. Tá? Então, só para vocês verem, tudo tem que ter um estudo correto. Tá? Tô no 11 agora. Cidades e comunidades sustentáveis. Cidades e comunidades sustentáveis. Olha que nome lindo, olha que poder. É uma pena que não acontece, né? A gente não vê essa cidade e comunidade sustentável. Vamos pegar exemplo de grandes metrópoles. São Paulo, Goiânia.
não vou nem ofender só São Paulo, vou ofender Goiânia também. Goiânia tem lugares lindos, 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 lindos. Mas se você for andar nas ruas mesmo, você vai ver descarte de lixo indevido, acúmulo de lixos em terrenos baldios. Isso não é uma comunidade sustentável, né, gente? Não é não. Agora eu tô no 12. Consumo e produção responsável. É aquilo que eu falei, gente. De educação educação de consumo. O que você vai consumir, não ser exagerado. Pensar sustentável. Você vai pensar de uma forma sustentável. 13. Combate às alterações climáticas. Foi aquilo que a gente falou sobre a emissão de gases, né, do efeito estufa. Não só isso, mas chuvas ácidas, né, a redução dos habitats. 14. Vida debaixo d'água. Vida debaixo d'água entra naquele conteúdo que a gente falou na última aula, que é na contaminação aquática, que eu mostrei sobre os plásticos, a liberação de plástico, não só de plástico, mas também de lixo, de esgoto, que ocorre nos oceanos, e não só nos oceanos, mas também nos laguinhos e nos mares. Vou dar um exemplo nosso, maravilhoso. Lago Sul, eu acho que é aquele setor novo, né? Lago Sul, que tem umas casonas grandes, bonitas e tal. Aí tem aquela mini praiazinha lá que eles construíram. Eu já fui lá 2 vezes na minha vida. Não tenho intenção de ir uma terceira. E a quantidade de gente que eu vi naquele pier, tomando sorvete e jogando a pazinha do sorvete, cara, no chão, ou então direto no lago, faz com que eu deveria ter feito contabilidade, não deveria ter feito ciências, porque isso me dá uma raiva muito grande, mas tudo bem. E aí, isso aí, a gente vai tudo para o nosso lago. Quando o lago seca, eu não sei se vocês já foram, quando o lago seca, não sei se vocês já viram, mas quando o lago seca, gente, é possível notar a quantidade de lixo que a gente tem no fundo do lago, e é o lago que está aqui na cidade. Eu não estou falando da ilha de lixo que tem no meio do oceano, eu não estou falando dos derramamentos de petróleo que acontecem, eu estou falando do lago da nossa cidade. O lixo que tem lá, quando o lago recua e seca, a gente consegue ver, gente, até pneu tinha lá dentro. Como que o pneu foi parar lá, eu não sei, mas tinha um pneu lá dentro. Então, uma coisa que acontece na nossa cidade. Mas tudo bem. 15, vida sobre a terra. Novamente vai entrar a questão de desmatamento, queimadas, descarte de lixo. 16, paz, justiça e instituições fortes. E 13, parcerias em prol das metas, tá? Essa parceria em prol das metas é o quê? A gente tem, né, essas metas da sustentabilidade e que só vão ser possíveis quando vários órgãos se juntarem. Como eu disse, a sustentabilidade ela é uma gestão ambiental, econômica e social. Então, as empresas elas têm que começar a pensar de forma sustentável para passar isso para os seus funcionários que vão levar isso para casa, ou até mesmo eu, por exemplo, ensinando aqui para vocês o que é uma educação sustentável. Vocês vão aprender mais e mais sobre isso no ensino médio também. Um pouco mais educada no quesito ambiental. Vocês vão ter uma formação com equilíbrio harmônico entre o ambiente e o ser humano. Então, nós esperamos que a geração de vocês seja uma geração que vai conseguir ajudar o ambiente de forma que a geração dos meus pais e até a minha não entende ainda. Então, a gente está botando a fé em vocês, tá? Não querendo criar alguma pressão, mas a gente está botando fé em vocês. Porque a educação ambiental está sendo inserida... Tô vendo, não, sem pressão, mas assim, o mundo depende de vocês, sem pressão. Mas o futuro melhor depende de vocês, tá bom? sem pressão. Então, se vocês quiserem... Sim. Tipo assim, se vocês quiserem que exista 2030, a bola tá com vocês, tá? Mas isso é uma coisa que eu vejo quando eu fiz faculdade, e de hoje em dia, eu fiz faculdade, gente, sem pressão, tá? Sem pressão. Eu fiz faculdade, eu terminei em 2016, né? Então, há 4 anos atrás. E eu lembro que eu via muito sobre sustentabilidade, a gente tinha semana científica, que era uma semana que a gente elaborava matérias de sustentabilidade, meios, papapá. Aí eu lembro ano passado, quando entrou uma lei em vigor em São Paulo e Rio de Janeiro, onde os estabelecimentos eram proibidos de dar canudo plástico. Gente, que felicidade!
Que felicidade, porque no Rio de Janeiro e em São Paulo agora é proibido. Tem canudo de bambu, canudo de papel, canudo de feito de arroz, que é biodegradável, canudo de vidro e tem um outro material que eu esqueci agora, que ele derrete. Agora tem um plástico também que ele derrete mais fácil, ele é biodegradável. Agora, no estado de São Paulo e do Rio de Janeiro, é proibido o uso de canudo plástico. Gente, isso para Carol, de 2016, quando terminou a faculdade, era uma coisa muito longe. E não, aconteceu ano passado essa lei entrar em vigor. E Deus abençoa, vai chegar em todos os estados, e não só com o quesito do canudo, mas também vasilhinha plástica, copo, porque a gente tem matéria para suprir isso. Nós temos materiais que podem entrar no lugar desses plásticos. Por que não usá-los? Só queria dizer isso, tá? Mas tudo bem, mas se você quiser usar canudo, usa aí, tá? Tá de boa. Por que assim, se E tem aí uma na página substância que 50... faz. Se tem uma substância que faz o plástico derreter mais rápido, por que a gente usa o plástico sem essa substância? Não tem uma aí substância. onde entra, Nelisa, o valor econômico. É porque assim, todo material que ele é biodegradável, ele é um pouco mais caro para ser produzido, porque ele vai precisar de mais processos. Eu vou dar um exemplo de papel. A Natura, ela fazia antigamente algumas páginas da revista dela com papel reutilizável. Só que para fazer papel reutilizável, gasta uma grana, é bem mais caro. A mesma coisa, esses canudos biodegradáveis, copo plástico, vasilhinha, colher de bambu, feito de arroz, é um pouco mais caro. E aí o que acontece? O plástico que a gente conhece, plástico de sacolinha, é mais barato de ser feita. Ela é muito mais barata, porque o material eles retiram, a gente consegue retirar, a gente exportar esse material, a gente consegue trazer ele daqui e fica mais barato. Então, eu vou dar um exemplo. Há mais ou menos um mês atrás, eu fui no Atacadão com meu pai. Meu pai, ele tem um salão de cabeleireiro lá no centro. Aí ele compra copo de plástico para colocar lá para os clientes beberem água. Um copo de plástico normal, com 100 unidades lá no Atacadão, estava R$3,25. Agora, um copo idêntico, só que só 50 unidades, porém era de material biodegradável, gente, estava R$7,90. Então, assim, o custo bate muito de frente. Então, tem pessoas que preferem gastar pouco e destruir o meio ambiente, e tem algumas empresas que gastam mais, porém com materiais biodegradáveis. Tudo isso entra no quesito de valor econômico. Mas, fazer o quê, né? E aí, então, você pensa, uma pessoa que... vou dar um exemplo aí de uma grande empresa que tem muitos funcionários e precisa de muito copo plástico. Ela não vai querer pagar R$7,90, R$8 em 50 copos. Ela vai preferir pagar R$3,50 em 100 de plástico. Ou até mesmo eles deveriam falar para cada funcionário ter uma garrafinha d'água para beber água, mas tudo bem. Tudo bem. Mas é isso, é o valor econômico que entra, o valor econômico esmurra quando a gente tenta falar de sustentabilidade, porque as empresas que fazem isso, elas ainda têm um gasto muito grande, e aí o valor fica alto. Só que as pessoas não entendem que às vezes é melhor você pagar mais e ajudar do que você pagar baratinho e acabar com o mundo. Mas como eu disse, eu tô botando fé em vocês. Meninos, aí na página 52, vocês vão grifar o terceiro parágrafo, aonde está escrito sustentabilidade e desenvolvimento sustentável de negrito, que está mais escuro. Vocês podem grifar ele todo, tá? Gente, tem uma formiga no meu copo. Tudo bem. E aí vocês podem virar a página, tá? Só até Aqui, desenvolvimento sustentável. Não, até futuras gerações. Ele Tá. todo. Tá. E depois vocês podem virar a página. Quando vocês virarem a página, a gente vai chegar aonde? Ações governamentais, que é aquilo que eu falei para vocês, que a gente ia falar sobre a ação do governo. Toda verba, ela vem, né, dos impostos que a gente paga, né? A gente tem impostos sobre tudo que a gente compra, tem um valor de imposto, que é o que ajuda a gerar dinheiro, né? Rodar dinheiro dentro do nosso país. E aí tem essas verbas
federais. Essas verbas federais são passadas para os estados e os estados distribuem para os municípios. Isso é em todos os âmbitos, tá? Tanto na educação, quanto na saúde, quanto em proteção, quanto em policiamento, tudo isso corre dessa forma. Então, as ações governamentais, elas têm que entrar em consenso. Vou dar um exemplo. Aqui no livro, aqui na página 53, quando vocês virarem, vocês vão ver que tem 1, 2, 3, 4 pontinhos verdes, uns triângulozinhos, mostrando quais são as ações que os países devem fazer. E um deles está falando assim, proibir a caça e a venda de animais silvestres. Beleza. Quem aqui conhece alguém que tem um animal silvestre em casa? Vou falar um animal assim muito... um periquito, um canarinho, porque tem canários que podem ser criados em casa domésticos e tem canários que não, são considerados de vida silvestre. Mas as pessoas têm em casa, porque a gente deixa. Porque a gente fala, mas é meu amigo, fulano comprou um canarinho da terra, ele não pode ser, ele é silvestre, ele não pode viver em habitat, domicílio. Aí eu falo, fulano de tal comprou um canarinho da terra do fulano de tal. Tá bom. A gente não se importa com o tráfico de animais. A gente acha triste quando matam arara. A gente acha horrível quando eles mataram uma onça e arrancaram as patas e a cabeça dela. Mas quando acontece isso debaixo do nosso nariz, com espécies pequenas, de pessoas que a gente conhece, a gente não dá a mínima. E é aí que começa. Então, isso aqui, proibir caça e venda de animais silvestres, são todos os animais. Não é só os animais grandes, os que a gente fica triste quando a gente vê documentário, ou quando passa assim na televisão, foi preso fulano de tal que estava pegando animais silvestres da floresta e levando aí, a hora que você abre, as araras tudo sem pena e machucada. Não, a gente tem que defender todos os tipos de animais. E a gente tem órgãos responsáveis por isso. Nós temos o IBAMA, nós temos a Guarda Florestal, nós temos órgãos que defendem isso. Só que a gente passa pano para algumas atitudes e para outras a gente acha horrível. E o governo, ele também meio que faz isso. Porque, gente, a quantidade de animais, espécies silvestres, são retiradas dos seus habitats e são exportadas e são vendidas dentro do próprio Brasil é muito grande. E como que o governo meio que passa o pano? Da mesma forma que a gente passa o pano quando a gente não denuncia nosso vizinho que tem um periquito e que ele é silvestre e que não é para ter, entendeu? Aqui também vai falar de outros, como a implementação do sistema de proteção e áreas de reserva de água. Isso aqui é aquilo que eu falei para vocês de descarte de dejetos, tá? Isso aqui, como eu falei, não entra só em lixo, mas entra também em descarte de dejeto, entra também em esgoto, rede de esgoto, tá? Tudo isso aqui, o governo, ele tem que garantir uma sustentabilidade em cima disso. Então tem, proibido liberação de esgotos, regulamento de forma com resíduos gerados na cidade, que devem ser descartados. Isso aqui eu vou falar da gente. Nós temos coleta seletiva, tanto na Rua da Feira, aqui em cima da minha casa, tanto no centro. A gente tem coleta seletiva, nós temos lixo seco, orgânico e lixo seco, né? Então, lixo molhado e lixo seco. Cara, tem gente que não tá nem aí, vai lá e joga no local. Ou qualquer uma das lixeiras. Aquelas lixeiras existem para o descarte consciente. Então, descarte consciente. É tão difícil. Implementação de transporte público. Na nossa cidade, a gente não entra tanto com transporte público porque a gente é pequeno, né? A gente não precisa tanto assim de transporte público. E a questão que necessita, que é a zona rural, no âmbito educacional, que são bairros muito longe das escolas, e zona rural a gente tem. Às vezes quebra, mas a gente tem, né? O nosso município garante ônibus para pegar esses alunos, né? Mas em empresas grandes, como São Paulo, como Rio de Janeiro, a gente tem também esse transporte público. Porém, o transporte público ele não é de uma forma equilibrada. E é aí que a gente vê muito nos jornais quando as pessoas começam a fazer protestos por conta do valor da passagem. Ou protestos porque as mulheres querem... países que têm trem, que tem linha de trem, existem vagões só femininos. Que as mulheres têm medo, né, dos homens. A gente tem medo, né, disso. E aí, o que acontece?
tem vagões específicos femininos. Então, os homens não podem entrar naqueles vagões. Os vagões são linhas de trem. Isso também foi implementado, até mesmo em Brasília. Tem alguns vagões, né, do metrô que são femininos. E aí as mulheres, e aí tem uma briga também para que existam ônibus específicos só para a parte, né, feminina. Então é onde tem esses protestos para melhoria, para qualidade, para valor, tudo isso tem esses protestos. Então não tem um equilíbrio entre o que a população quer e o que o governo está disposto a oferecer. Claro que nem sempre a população está correta ou fica brigando por causa de tudo, mas não tem esse equilíbrio entre eles, é o que causa o problema no transporte público de qualidade, não só do nosso país, mas de vários países. Tá? Então, tudo isso são ações governamentais que têm que ser predispostas ao governo. Lembrando que a ação do governo ela é regida federal, estado e município. Ok? É tipo o controle da pandemia, que a gente tem que seguir o decreto do Caiado, entendeu? Ele é o nosso governador, né? E nós somos o município do estado de Goiás, então nós seguimos algumas das recomendações dele. Ok? Meninos, aqui na página 53, a gente está indo para o último, tá? Eu prometo. Vocês vão grifar só o segundo parágrafo. Tá todo mundo comigo ou eu travei? Sim! O Guto tá muito... como é que fala? Ai, gente, eu esqueci a palavra. Eu sempre esqueço. Memória da pessoa é ótima. O Guto tá muito bonitinho participando das aulas. Ah, fofinho. Virando a página para 54, a gente vai achar mais alguns desses tópicos governamentais, né? Estabelecer limite de emissão de gases, que é o que a gente entra com transporte público, que transporta várias pessoas, em vez de cada um ter um carro. Implementar sistema de uso correto de solo, manter fiscais punindo aqueles que causam desmatamento e queimada em áreas protegidas. Gente, isso aqui chega a ser engraçado, né? Porque a quantidade de local que a gente vê pegando fogo não é brincadeira, mas tudo bem. É a falta de fiscalização, a gente tem fiscais ambientais, né? Tem concurso público para isso, para cada município ter o seu. Mas essa fiscalização ainda é muito frouxa, ela não é uma fiscalização rígida. E é aquilo que diz, uma nação que destrói o seu solo, ela destrói a si mesma. Então, eu acho que a fiscalização ambiental ela devia ser bem rígida. Tendo a sustentabilidade, a gente aprende a viver em sociedade e com isso vai acarretar resoluções para muitos problemas da humanidade. Aí você entra, Carol, mas é muito difícil mudar uma empresa inteira, é muito difícil e tal. Porém, a gente tem as ações individuais, que são o quê? As nossas escolhas diárias, as coisas que nós fazemos durante o dia individualmente. Porque se a gente pensar, tipo, eu sozinha no mundo, a gente não vai mudar nem a gente mesmo. Verdade. Alguém vai apertar. Obrigada, Guto, lindo. Para de usar plástico no seu estabelecimento. Mentira. Ou não. E aí a gente tem aqui, né, as principais atitudes para contribuir à sustentabilidade de forma individual, que é reduzir o consumo de produtos. Quando a gente fala reduzir, né, tipo, você vai parar, mas é você ter o resumo correto, o resumo equilibrado, tá? Encaminhar embalagens e outros materiais para reciclagem, fazer a coleta seletiva, separar, tipo, garrafa PET, lata de alumínio, do lixo molhado, né, do lixo úmido de cozinha normalmente. A gente tem muitas pessoas em Caldas Novas que reciclam, tá? Reutilizar materiais, tá? Isso aqui, gente, é aqueles projetinhos, sabe aqueles projetos que a gente fazia com garrafa PET e transformava em brinquedo ou em vaso de planta? Pois é, não é brincadeira não, é correto, vamos fazer isso aí mais, tá? Economizar água. Economizar água é lindo também, gente, é lindo economizar água, mas, né? Economizar água a gente em todo momento, lava vasilha, escovar os dentes, lavar um carro, lava o carro com balde, não precisa ficar com a mangueira lá jogando água na vida inteira. Até mesmo na limpeza da casa, a gente precisa economizar água, porque, como eu disse, a água do mundo ela não vai acabar. Ela se renova, né? Tem o ciclo de renovação, mas a água potável pode. E aí a gente vai ter que fazer processos de dessalinização da água
e processos de recuperação dessa água. E aí, quando tem a chuva ácida, aí você recupera e tem elemento químico, e aí vai um problema acarretando o outro. Usar energia elétrica de forma consciente, tipo quando você vai para o seu quarto, mexer no celular, que tem luz, e você deixa a luz do seu quarto acesa, mas o celular já brilha, então você consegue ver mesmo com a luz desligada, mas você deixa ela ligada, isso é um exemplo. Ou tipo, vocês estão num ambiente e aí você esquece a luz do banheiro acesa, ou a luz da sala, e você está na cozinha, mas a da sala tá ligada. As coisinhas dessas. Utilizar formas de transporte menos poluente e comprar produtos e alimentos de pequenos produtores locais. Quando a gente fala de pequenos produtores locais, a gente está falando principalmente de empresas que não usam agrotóxico. Lembrando que o agrotóxico polui o solo e nós também, tá? Então, pequenos produtores locais, a gente entra nisso, tá? Meninos, nessas ações individuais, se vocês quiserem fazer aquele símbolo, chave, né, que fala, só para vocês separarem esses pontinhos, para vocês não terem que grifar um por um, aí vocês só fazem um detalhezinho assim na lateral, para vocês lembrarem quais são. Agora eu vou para o último. É o que você falou de símbolo aí? Sabe aquele símbolozinho que é tipo, que fala chave, que é assim, ou colchete? Só para vocês marcarem os pontinhos de ações individuais, para vocês não grifarem um por um. E aí vocês podem virar para a gente ir para a pegada ecológica, que é o último. O que é pegada ecológica? Gente, o nome já diz. São marcas que a gente deixa nos ambientes ecológicos do nosso país. O nome ele foi retirado por conta das pegadas que os animais deixam. Então, se a gente estiver andando numa trilha, tiver a pegada de um animal, a gente sabe qual animal que é. Quando é pássaro, quando é um animal bípede, quando é um animal que usa as 4 patas, a gente sabe identificar as patas dos animais. As pegadas, no caso. E aí, pegada ecológica são essas. São as medidas que a gente faz em referente ao nosso planeta, né? A pegada ecológica. A pegada ecológica dos animais, ela é linda, maravilhosa. Os animais estão aí, ó, de parabéns. Porém, a nossa não é tão boa assim, né? A nossa pegada ecológica é essa aqui. Olha que da hora. Isso é a nossa pegada ecológica. O ser humano, ele tem a maravilhosa habilidade de deixar um pouquinho dele em cada lugar que ele vai. Seja uma bituca de cigarro, seja um papel de balinha, um papel de pirulito, um plástico que estava envolvendo alguma coisa, ele joga. Seja um papel que é desnecessário, ele embola e taca para fora da janela do carro. Seja um coco que ele estava bebendo na praia, ele fala, mas o coco não polui. Não, mas se você, né, sabe aonde está a lixeira, é bom você pôr ela lá, não é? Então você pode fazer esse descarte. Então, pegada ecológica é o nosso estilo de vida, deixando marcas no planeta, tá? Essa pegada ecológica é aquilo que entra sobre as medidas individuais. Qual é a pegada que você tem deixado por aí? O que você tem feito para ajudar ou para piorar o ambiente onde você vive, tá? Meninos, aí em pegada ecológica, vocês vão grifar o primeiro parágrafo e virar a página. Professora? Oi, meu bem. Eu vou ter que sair agora. Você não pode esperar 5 minutinhos, não, que eu já terminei. Tá, eu espero. Só vou dar os recados e vou terminar. Eu só falei para vocês virarem, porque aqui fala, né? Em relação à velocidade com que... Professora, onde que é para coisar? Você falou? Na página 55, o primeiro parágrafo de pegada ecológica. Tá. Está meio apagado. Tá. Então, meninos, depois que vocês virarem a página, vocês vão ver aí que tem esqueci o nome, gente. Um tópico, perdão, uma imagem que está mostrando, né? Em relação à velocidade que a natureza consegue absorver os impactos e gerar novos recursos. Isso aqui volta a ser falado da sobreexploração. Então, energia, moradia, madeiras, papel, alimentos vegetais, alimentos animais, tudo isso que nós consumimos e não repomos, tá?
E aí aqui no texto ainda dá uma margem muito legal de vida, que está falando que até 2030 a gente vai precisar de 2 planetas Terra para conseguir suprir todas as necessidades humanas. Então, mais uma vez, eu confio em vocês, tá, Liz? Mas assim, sem pressão, gente. Não tô tendo pressão. Só tô comentando como é bom, né? Quando, sei lá, o mundo consegue viver. Meninos, é um conteúdo muito fácil, é um conteúdo muito necessário. Eu sei que praticamente todos vocês já devem ter visto esse conteúdo nas séries iniciais, no 6º ano, todo ano a gente tenta falar isso.